Queridos ouvintes, nós estamos aqui para lhes dar as boas-vindas, agradecer a vocês pela audiência e pelo aproveitamento daquilo que se tem tratado aqui. Nós temos tratado, nesses 2 últimos programas, temos tratado especificamente, o primeiro foi a respeito da visão de Deus para o casamento, o segundo foi a respeito do relacionamento propriamente dito, os princípios para o relacionamento entre os maridos e as mulheres, e hoje a gente vai começando a entrar mais a fundo, né? Vamos falar do que os homens precisam. É um artigo do James Dobson também, que eu traduzi, e vamos começar em oração para depois entrarmos no assunto. Amém? Amém. Bendizemos a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, que o Senhor tem, Pai querido, a Tua palavra, Senhor, para nos orientar, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, para, ó Deus, nos despertar, Senhor, ó Deus, e aqui estamos, ó Deus, juntamente com cada ouvinte, ó Deus, que o Senhor possa trabalhar em cada coração, Senhor, visita cada mente neste momento, Senhor, trazendo entendimento, Senhor Jesus, ó Pai querido, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, aquilo que nós falamos a respeito de como tratar a mulher no programa de ontem, hoje nós vamos ver aqui o que os homens precisam. Então, a pergunta que o James Dobson coloca para as mulheres fazerem aos seus esposos é: esposa, você entende as necessidades de seu marido? Sejamos realistas. A carreira de um homem geralmente é muito importante para a sua autoestima. Ele é feito dessa forma. Muitas mulheres reclamam da compulsão por trabalho dos maridos, o que pode ser válido, mas os maridos merecem agradecimentos pelo esforço que investem. Comparado ao homem que fica sentado em casa fazendo pouco ou nada, o trabalhador é um homem honrado, que, aliás, isso é base bíblica, né? Então, Deus atribuiu 2 tarefas principais aos homens, amadas ouvintes. Deus atribuiu 2 tarefas principais aos homens: prover e proteger as suas famílias. Se seu marido atende a esses 2 requisitos, de prover para a família e proteger, você precisa deixá-lo saber que você aprecia, que você gosta do quanto ele trabalha duro para prover e proteger a sua família. Trabalhar duro aqui não quer dizer que ele vai trabalhar 36 horas num dia de 24 horas, porque há que se distribuir o tempo, inclusive reservando o tempo para o nosso relacionamento com o Senhor. Mas pense bem nisso, esposa, para que você possa valorizar o seu marido. Vários anos atrás, diz o James Dobson, foi feita uma pesquisa para determinar o que os homens queriam em suas casas. O resultado foi surpreendido. Que os homens queriam em suas casas era a tranquilidade. A sua casa é um refúgio tranquilo para seu marido e para a sua família? A pergunta: a sua casa é de fato um refúgio tranquilo para o seu marido e para a sua família? É um lugar onde ele possa recarregar as baterias e desfrutar da companhia da sua família? Que tal? Que mais diz o autor, irmã? Quaisquer que sejam as necessidades e desejos específicos dele, seu marido e seu casamento se beneficiarão imensamente quando você fizer dele uma prioridade em sua vida. As Escrituras dizem que uma mulher foi designada para ser uma ajudadora de seu marido, que, por sua vez, recebe o mandamento de amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Reflexão: só entre você e seu cônjuge. Perguntas para as esposas fazerem aos maridos. Você sente que eu aprecio quão duro você trabalha? O que eu faço por você que você mais aprecia? O que eu poderia fazer para mostrar meu amor por você esta semana? Sugerimos que as esposas orem ao Senhor pedindo: Pai Celestial, obrigada por meu marido.
Quero entendê-lo e servi-lo de maneiras que o revigorem e encorajem. Mostre-me como abençoá-lo com meu agradecimento, apoio e tranquilidade. Uau, isso aí é tremendo, não é não? O agradecimento. Tem uma coisa na cultura americana que é diferente da cultura latina. Aqui as crianças são ensinadas desde pequenininhas a agradecer, né? Thank you, thank you, thank you. Obrigado por isso, obrigado. Qualquer coisinha, o pai e a mãe que querem conduzir a criança no caminho do Senhor ensinam a criança a agradecer. E uma das coisas que a cultura latina nem sempre tem é da pessoa agradecer por alguma coisa. A pessoa toma por assentado, né, que, que aprecia ou que acha interessante, mas não expõe a palavra-chave, que é muito obrigado, agradecer pelas coisas. Então, essa questão que ele botou aqui, né, que o James Dobson colocou aqui, é muito importante. Nas orações, se você é uma mulher, amada ouvinte, que não dá muito valor a isso, peça ao Senhor para lhe encorajar a abençoar o seu marido, agradecer o seu marido, porque isso vai fazer uma diferença tremenda. Agora vai um outro conselho, né? Negar-se a si mesmo. Em Mateus 16, 24 está escrito: se alguém quiser vir atrás de mim, disse o Senhor Jesus, ele deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Os anunciantes de televisão hoje influenciam negativamente as pessoas. Por quê? O objetivo deles é apelar para a nossa natureza egocêntrica e nos manipular para a compra de produtos, sempre explorando o interesse pessoal das pessoas. Óbvio, o interesse pessoal tem que ser das pessoas. Aqui eu cometi uma redundância na tradução, né? Então, o que você vê na mídia? É sempre vender algum produto que é para o seu interesse pessoal, é sempre fazer alguma coisa que é para incentivar o nosso ego, né? Então você não vê, por exemplo, um perfume ou um produto, embora perfume seja muito específico, né? Mas você não vê, às vezes você não vê um produto em que eles deem a ênfase que é para nós, marido e mulher. Ou eles insistem em anunciar que é para a mulher, né? Ou insistem em anunciar que é para o homem, mas eu raramente vejo, ou se é que eu acho que eu nunca vi, é um anúncio feito pela televisão ou por algum entrevistador ou alguma coisa, né, do mundo aí secular, que seja para não incentivar o egoísmo das pessoas. É tudo para incentivar o egoísmo. Você, veja para você o que interessa a você, o que você pode fazer, o que você quer fazer, e não o que nós queremos fazer, ou o que nós poderemos fazer. Então, o objetivo deles é apelar para a nossa natureza egocêntrica, não é isso mesmo? E, frequentemente, eles têm muito sucesso. Por quê? Porque eles sabem como o ponto fraco para abordar as mulheres no que diz respeito aos produtos que interessam às mulheres, eles sabem o que é o interesse dos homens, então vai no eu e nunca no nós. Então, a abordagem eu não sou o primeiro da vida está em contradição direta com a mensagem desses anúncios, porque o que ensina as Escrituras é que, primeiro, os outros e depois a mim. O amor que está definido lá em Coríntios, né? O amor ele não é egoísta. O amor verdadeiro ele não é egoísta. Então, tudo isso que incentiva o egoísmo das pessoas, né, não vai de acordo com as Escrituras. Tanto é que você pode analisar em outras palavras, aquela palavra, por exemplo, que diz que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber, é algo que vai contra o nosso egoísmo, né? Porque é para a gente, principalmente, se preocupar em dar em lugar de querer sempre receber. Então, é assim que deveria ser. Jesus nos diz que a nossa primeira obrigação em segui-lo deve ser negar a nós mesmos, largar o volante, por assim dizer, e deixar o Senhor dirigir a nossa vida.
No segundo lugar, nós devemos amar e cuidar dos outros. Tente implementar, amado ouvinte, amada ouvinte, tente fazer, criar essas prioridades. O que é para nós em lugar do que é para mim, né? Isso aí levará o seu casamento a ser melhor nesta vida e recompensas eternas na próxima vida, quando você cumprir aquilo, obedecer aquilo que a palavra do Senhor diz, como isso, por exemplo, de dar é melhor do que receber, né? Então, Deus primeiro, os outros em segundo lugar. Deus é o que tem que vir primeiro, os outros em segundo. E em terceiro, nós mesmos. Esta é uma frase simples, mas contém muito mais sabedoria para viver a vida ao máximo do que qualquer coisa que você verá ou ouvirá em um anúncio de televisão. Presta atenção, amados ouvintes, nos anúncios que se vê por aí. É só eu, e o nós, ele não entra no vocabulário da mídia, né? E o que mais diz o autor, irmã? Agora, só entre você e seu cônjuge para refletir. Nós temos um tipo de casamento do tipo sou o terceiro? Conhecemos algum casal que diga isto? O que você acha de colocar meus desejos à frente dos seus? Então falem, o que, se houver, precisamos mudar para criar um casamento do tipo sou o terceiro? Como podemos pedir especificamente a Deus que nos ajude a fazer isso acontecer? Então, é no poder da oração, né? No poder da oração, porque como é que você vai conseguir deixar o seu eu de fora para considerar mais o outro? Se o homem natural, né, o pecado, nos conduz a sermos egoístas. Então, só pela oração. A oração de um homem justo é poderosa e eficaz. Está em Tiago 5,16. Nunca esquecerei a noite em que nós, exaustos após um longo dia, desabamos na cama sem completar nossa prática usual de orar sobre muitas coisas, mas especialmente por nossos filhos. Estávamos quase dormindo quando me lembrei. Eu disse, ainda não oramos por nossos filhos hoje. Você não acha que devemos falar com o Senhor? Não foi fácil, mas nos arrastamos para fora da cama, ajoelhamo-nos e oferecemos mais uma oração pelo bem-estar de nossos filhos. Mais tarde soubemos que no exato momento em que estávamos orando, um homem de aparência estranha, procurado pela polícia, tentou entrar no carro estacionado onde nossa filha estava. Pela graça de Deus, a porta foi trancada e ela conseguiu ligar o carro rapidamente e escapar. Nunca subestime o poder da oração. Quando sua petição é também pela vontade de Deus, ela o aproxima do Senhor que o ama incondicionalmente. Nossa, que livramento, né? Um livramento tremendo, porque, veja, as coisas não acontecem por acaso. Isso aí é o que nós sabemos. Estamos convencidos disso. Nada acontece por acaso. Ora, naquele momento que aquele casal estava orando, embora exaustos, Deus colocou no coração dela, né, o interesse, a necessidade, né, de orar pelos filhos no mesmo período de tempo. Você vê como é que Deus trabalha. No mesmo período de tempo, a filha dela, a filha deles estava na rua e ia ser assaltada, mas ela conseguiu, Deus deu a ela um livramento, porque ela conseguiu escapar do assaltante. Então, a gente não pode subestimar o poder da oração. Então, a palavra de Deus, inclusive, ela nos ensina que Deus põe no nosso coração o quê? O querer e o realizar. Se Ele põe no nosso coração o querer e o realizar, ali, naquele específico exemplo que foi dado agora pelo autor, ficou muito claro que Deus pôs aquele querer no coração dela, né? E aí o querer dela, que era pedir a Deus pela proteção dos filhos, pelos cuidados dos filhos, etc., naquele exato momento Deus estava livrando a filha dela daquele assalto. Então,
a coisa é gritante. O que as escrituras ensinam, né, acontece na prática, é de aplicação prática, amado ouvinte, aplicação prática. Então, assim como naquele caso, Deus colocou naquele momento no coração dela que, embora cansados, deveriam orar pelos filhos, certamente na tua vida, amado ouvinte, alguma coisa, em algum momento, Deus vai botar no teu coração o desejo de orar, fazer alguma oração específica, e você esteja sempre atento. Você esteja sempre atento e você esteja sempre atenta, porque nada acontece por acaso. Quem sabe que na hora que você estiver orando, Deus quer que você ore e Ele vai atuar para te mostrar cabalmente e mostrar aos seus filhos ou ao seu marido ou a que situação for, Ele vai mostrar que você estava orando, intercedendo por aquilo, porque era algo necessário, absolutamente necessário. Então, a oração é o nosso dia a dia, é o nosso alimento. Se a gente não orar, se a gente não estiver ligado na oração, a gente fica realmente muito exposto às situações que acontecem. Então, reflita sobre isso, meu amado irmão, minha amada irmã. Como casal, geralmente confiamos na oração e no poder de Deus, ou tentamos resolver os nossos problemas por nós mesmos. Essa é a maior tentação que o ser humano tem, é tentar resolver os seus problemas por si mesmo, enquanto que a gente precisa de confiar no Senhor e buscá-lo em oração, porque nós não somos capazes nem de controlar as coisas que acontecem, nem o que esse mundo está oferecendo para nós, né? Então, agora vem um mau exemplo de compromisso que o autor colocou. É um mau exemplo de compromisso. Que exemplo mau é esse? Em uma cerimônia de casamento, os noivos prometeram permanecer casados enquanto continuassem a se amar. Olha que exemplo totalmente absurdo. Os noivos prometeram permanecer casados enquanto continuassem a se amar. Então, esperemos que ambos conheçam bons advogados de divórcio, aqueles que casaram no propósito de manter o casamento até enquanto se amarem. Então, eles vão precisar certamente de um bom advogado de divórcio, porque eles vão precisar de advogados ao dissolverem os seus casamentos. Então, relacionamentos baseados em sentimentos são necessariamente transitórios. Isso é uma coisa importantíssima para a gente aprender, amado ouvinte, amada ouvinte. É uma coisa essencial para a gente aprender. Veja, a fé não depende de sentimento. A fé, ela não acontece porque nós estamos sentindo isso ou sentindo aquele momento na hora que a gente busca o Senhor em oração. A fé não tem nada a ver com o sentimento. Eu posso estar muito triste, eu posso estar me sentindo muito derrotado, ou eu posso estar me sentindo muito feliz, mas isso não vai aumentar ou diminuir a minha fé. A fé da gente, o que é a definição de fé? É a convicção das coisas que não se veem. Que coisas que não se veem? As promessas do Senhor a gente não está vendo, mas a gente crê que elas vão acontecer. Então, se trata, no caso daquela mãe, por exemplo, eles estavam orando pela filha e naquele exato momento a filha estava escapando de um assalto pelas mãos de Deus. Ora, a fé é a convicção das coisas que não se veem. Aquela mulher e aquele marido, naquele momento, estavam vendo que a filha estava sendo assaltada? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas, no entanto, estavam orando para a proteção dos filhos. Mas Deus estava, né, pastor? Deus estava olhando, né? Deus estava olhando. Então, ou a gente crê que Deus prometeu que vai... Por quê? Ele diz que a salvação é para nós e para a nossa família. Essa história de família que acha que a salvação só se limita ao marido e à mulher, não.
Está lá escrito, a salvação é para nós e as nossas famílias. Então, o amor de Deus, aquilo que Deus oferece de proteção e de cuidado e de tudo que ele oferece para nós, é extensivo à família. Ou eu acredito nisso ou eu não acredito. Se aquele casal não acreditasse nisso, não estaria orando pela filha, que estava naquele momento sendo assaltada. Então, esse outro aqui, né, que tinham se casado, esse outro mau exemplo de que estavam procurando se casar, iam permanecer naquele compromisso deles enquanto eles se amassem. Tem alguma promessa de Deus que é válida no caso do casamento, na situação do casamento? Tem alguma promessa de Deus que é válida temporariamente e não uma coisa permanente? Não tem. Os cuidados do Senhor, eles são permanentes. As promessas do Senhor são válidas para sempre. Então, como é que eles iam imaginar, ou como é que se poderia interpretar que aquele casamento que foi compromissado enquanto eles se amassem, que aquele casamento ele vinha de encontro ao que Deus entende como relacionamento conjugal? Jamais. Então, já começaram mal, né? Então, a única estabilidade real no casamento é produzida por compromissos firmes, que mantêm duas pessoas firmes quando as emoções estão flutuando descontroladamente. Porque as emoções, todos nós somos sujeitos a emoções. Tem dias que a gente está para cima, né, como diz aí no Brasil, as nossas emoções estão para cima. Tem dia que a gente está para baixo, a gente está se sentindo mal, etc, etc, etc. Mas não pode ser, a gente não pode se recusar, amado ouvinte, ou esquecer de buscar o Senhor, independentemente da circunstância que esteja acontecendo. Esteja acontecendo coisas boas ou coisas ruins, sempre devemos estar crendo nas promessas do Senhor e não dependentes das emoções, né? Agora, então, o autor sugere uma reflexão entre marido e mulher, né? Qual é a reflexão que ele sugere, né? Baseada em algumas perguntas. Primeira pergunta: você ainda está tão comprometido comigo quanto era quando nos casamos? Isso é uma pergunta que deve ser feita entre os cônjuges, de um para o outro e do outro para o um. Você ainda está tão comprometido comigo quanto era quando nos casamos? Segunda pergunta: estamos preparados para aguentar firme quando as coisas ficam difíceis? Qual é o compromisso que a gente concorda lá na hora do casamento? É uma união, né, para os tempos de alegria e de tristeza, os tempos de saúde e os tempos de enfermidade, etc, etc, etc. Então, aquilo ali, se for tomado a sério, é um negócio que tem tudo a ver com a concepção do casamento durar, permanecer ou persistir para sempre. Porque se fosse diferente, então não seria para valer na hora da dor, só seria para valer na hora das alegrias, não é isso? Então, estamos preparados para aguentar firme quando essas coisas difíceis acontecerem? Essa é uma pergunta para vocês se fazerem, né? Por que você acha que tantos casais não ficam juntos? Para você perguntar a si mesmo e perguntar ao seu cônjuge: por que você acha que tantos casais não ficam juntos? Que tipo de compromisso o Senhor espera de você? Uma pergunta do marido para a mulher, da mulher para o marido: que tipo de compromisso o Senhor espera de você? O que podemos fazer para garantir que o nosso compromisso com o casamento continue forte? É para continuar, não é para um relacionamento temporário. No primeiro programa dessa série sobre assunto de casamento, nós falamos lá claramente de que o casamento entre os seres humanos, o modelo desse tipo de relacionamento, é o modelo entre Cristo e a igreja. E o amor de Cristo pela igreja e o casamento de Cristo com a sua noiva, ele vai durar para sempre. Então, a questão do casamento indissolúvel
Isso aí é uma questão que vai perfeitamente dentro da perspectiva do plano de Deus, tanto de Cristo com a igreja, quanto nós entre os cônjuges. Então, quando vocês tiverem chance, nós sugerimos, amados ouvintes, nós sugerimos a vocês que orem alguma coisa nesse sentido. Querido Deus, em Tua presença renovamos nossa escolha sincera de amar. Abençoe este sagrado compromisso dando-nos coragem, dando-nos força, tenacidade e, acima de tudo, alegria. Então, amados ouvintes, isso é uma mera sugestão. Vocês não têm que seguir as palavras dessa sugestão de oração. Vocês devem conversar com o Senhor livremente. E a palavra de Deus também nos afirma que quando a gente não sabe como orar, quem é que nos ajuda? Quem é que coloca as palavras na nossa boca? O Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. Então, você, amado ouvinte, pode estar totalmente indiferente, você pode estar totalmente ressecado do ponto de vista espiritual, você pode estar absolutamente contrariado, pode estar tudo que não preste. Agora, se você não souber nem como você vai dirigir a palavra do Senhor, não perca a oportunidade de pedir a ajuda do Espírito Santo, que ele vai interceder por você até com gemidos inexprimíveis, como está escrito na palavra. Amém? Você tem algum comentário, irmã, específico sobre isso? Experiência? Pastor, a gente sempre reconhece, né, as falhas, porque quando a gente não conversa, quando a gente não se abre, quando a gente não coloca os pingos nos is, né? Então as coisas não ficam resolvidas. E se a gente realmente não pedir a Deus força para poder prosseguir, a gente não consegue, a gente não consegue, a gente não é vitorioso nas batalhas, né? Eu tive minhas batalhas no meu casamento e, enfim, tive que buscar o Senhor para poder melhorar a situação, né? Enfim, mas infelizmente muitas coisas, né, não ficaram resolvidas, mas Deus foi nos orientando e fomos tentando ajustar aqui, ajustar ali. Aí veio a enfermidade, o Senhor foi preparando, né? E levou. Mas eu não perco as esperanças de fazer o melhor. Esse é meu desejo, né? De fazer o melhor. Ser melhor do que eu fui, né? Essa é a minha proposta. Irmã, então você pode orar para interceder pelas famílias, pelos ouvintes? Sim. Nesse sentido aí. Amém. Senhor, ó Pai querido, Pai amado, eu venho nesta hora, Senhor Jesus, está pedindo ao Senhor, primeiramente, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Senhor. Meu Deus, pedindo, Senhor, a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, nesta área, Senhor, do casamento, pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, com problemas tão difíceis, às vezes a falta do perdão, Senhor, atrapalha, Deus, a falta, Senhor Jesus, da sinceridade, da transparência, tudo isso são situações, Senhor Jesus, que atrapalham, Senhor, que vem, Senhor, prejudicar, Senhor, no relacionamento, Pai, mas que cada um possa se despertar, Deus, para que haja, Senhor, uma melhora, haja um avanço, haja vitória, Senhor, em tudo isso, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.